Ei pessoal, bem-vindos! Hoje horário diferente, meio-dia. Vamos ver quem consegue participar junto com a gente. Mas hoje estou começando as lives de aquecimento para nossa jornada. Ei Thaís! Ei Thaís, tudo bem? Estou comentando que a gente está começando o nosso aquecimento para a jornada do escritório lucrativo, que vai acontecer do dia 17 ao dia... A pessoa tá realmente lendo aqui, tá, gente? É o dia 7, dia 26 de setembro ao dia 7, que vai ser nossa jornada. Então, estamos aqui começando. Vamos ter 10 lives, gente, de hoje, amanhã, essa semana toda, semana que vem inteira, tá? Então eu vou avisando para vocês aí nos stories, no feed. Alguns dias vamos ter esse horário de meio-dia. E a partir de quarta-feira vamos começar com o nosso horário normal, tá? Que é o horário de 8h15, que é o horário já do nosso café lucrativo. Então voltaremos ao horário normal. Então bem-vindos, gente. Como vocês estão? Bem-vindas. Ei, Gabi, tá boa? Tem algumas pessoas que já são alunas minhas aqui na live, outras pessoas novas. Hoje vamos falar sobre erros de projeto. Ei, Rafael, tudo bem? Então, gente, é o seguinte, eu tenho conversado muito, comentei com vocês nos stories que eu tenho conversado muito, tanto com a Lud, nossa coordenadora, quanto com as meninas em reunião, sobre erros de projeto e o que isso causa para o escritório. Então, antes de começar a falar quais são as ações que eu acho que vocês podem tomar aí de mudança na estrutura e no seu processo interno, eu queria comentar uma coisa muito importante sobre erros, tá? Outro dia a gente estava conversando sobre isso e a gente sabe que as pessoas são falhas, né? Que as pessoas erram, né? E a gente estava conversando muito disso aqui no escritório, como é difícil a gente não ter absolutamente nenhum erro saindo aqui do escritório e indo para a obra, indo para cliente, enfim. E como a gente tem que blindar isso ao máximo para a gente conseguir minimizar, tá? E eu tava comentando com as meninas que existem dois tipos de erro, né? Existe um erro que é um dano inicial pro fornecedor, que às vezes recebe aquele projeto e tá fazendo ali, às vezes tem que refazer alguma coisa, ou tem que adaptar alguma coisa porque achou aquele erro, ou tem que te alertar. Então é um erro que afeta inicialmente ao fornecedor. Geralmente quando você tem uma rede de fornecedores, como eu tenho aqui, são fornecedores que ficam muito atentos. Não é aquele pessoal que pega o negócio e sai fazendo de qualquer jeito, muito pelo contrário, eles nos ajudam demais. Às vezes pergunta alguma coisa, Vivi, eu achei isso meio estranho, diferente do que geralmente vocês fazem. Então, enfim, a gente tem uma rede bem forte aqui que nos ajuda demais. E existe o segundo erro, que é um erro que vai pro cliente. Eu não estou de forma nenhuma falando que o erro que vai pro fornecedor é menos pior do que o que vai pro cliente. Mas o fornecedor muitas vezes não vai ter um dano para sua marca, para sua imagem e para você como profissional. Mas quando a gente pega esse erro e carrega esse erro pro cliente, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece demais, causa uma insegurança muito grande a partir daquele momento. Eu falo com as meninas, o dia que chegou um erro na mão do cliente, a partir daquele momento, ele vai conferir absolutamente tudo que você faz. E ele vai ficar de olho e não vai ficar tranquilo, porque ele perde a confiança, né? Alguém já vivenciou isso? Gente, me fala aqui. E é exatamente isso que acontece. A gente traz um dano também para o seu escritório como marca, né? Então, ele tem uma diminuição na confiança que ele tem. No início do processo, que ele estava super animado, confiando 100%, parece que aquilo vai diminuindo. E quanto mais isso vai acontecendo, mais a insatisfação acontece da parte do cliente. Então, eu vejo isso acontecendo demais. E eu falo com as meninas, a partir do momento que bater um erro lá no cliente, é um cliente que a gente vai ter que ter muita paciência, porque ele vai querer conferir tudo, vai querer sentar com a gente para tudo, vai querer ficar de olho em tudo, porque realmente essa confiança foi quebrada.
E é um dano, gente, muito sério para você como empresário, para você como marca, tá, gente? A gente trabalha tanto a marca, o branding, o que você quer passar. E quando isso acontece, né, quando você traz isso também para o seu cliente, ele aos pouquinhos vai perdendo o gosto até de indicação e o gosto de trabalhar com você. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então eu queria primeiro passar para vocês isso, essa visão, né? Não apenas do erro, né? Mas também do que você perde com isso como empresa, como marca. E é um trabalho que a gente tem que fazer sempre para que a gente tenha a expectativa do cliente quando ele nos contratou sempre sendo atendida ou superada, e não toda vez que acontece qualquer coisa ele vai lá para baixo, que é o que acontece na maioria das vezes quando um erro chega na mão do cliente. E é muito chato, né, gente? Eu sou uma pessoa que não adapto a erro assim facilmente. Eu conheço umas pessoas que falam assim, não, a gente pega, resolve, muda e manda de novo a prancha, faz revisão. Eu sou uma pessoa que eu sofro realmente, eu não sou tão tranquila assim. Às vezes é uma coisinha que foi errado, pra mim já dói, sabe? É uma coisa que pra mim já incomoda, e eu fico muito feliz de ser assim por uma pessoa não acomodada ao erro, né? E eu sei que na nossa área tem muita gente que simplesmente acomoda e vive errando sem problema nenhum. Então eu queria trazer essa alerta pra vocês. Então vamos lá, gente, o que eu acho na prática que vocês têm que fazer aí no escritório de vocês para minimizar os erros que estão acontecendo no seu escritório? Primeiro, gente, você tem que definir muito bem como vai ser o processo interno. Eu conversei há um tempo atrás, gente, já tem quase um ano, na verdade, eu reparei isso esses dias, que já tem quase um ano no escritório na Azul, em janeiro, faz um ano, é muito tempo já, que eu abri esse Instagram. E eu conversei de formas de organizar, falar de sem termo muito difícil, tá, gente? De formas de organizar o seu escritório. Existem duas formas principais que a gente vê na maioria dos escritórios, que é uma forma que a gente organiza pessoa por projeto. Então, a pessoa, ela faz o projeto do início ao fim. Então, você, junto com uma pessoa da sua equipe, faz do início ao fim. Ou existe a forma que as pessoas fazem pedaços disso, que também é uma forma que a gente trabalha aqui no escritório, porque a gente usa o que é melhor de cada profissional e a gente faz com que ele atenda a gente naquela expectativa e fique cada dia melhor naquele assunto específico. Então, são duas formas diferentes de trabalhar e duas formas que você corre riscos independente, tá? Então, primeiro é definir qual desses processos que você quer trazer. Se você faz dessa forma que eu comentei, né, que é a pessoa, ela faz uma atividade dentro do processo, você tem que tomar muito mais cuidado com as informações, porque essas informações se perdem muito mais facilmente, concorda? Então imagina, gente, eu saio com o cliente, volto, o cliente me falou uma coisa nesse processo, se eu não passo para a pessoa que está fazendo executivo de detalhamento, simplesmente ela não sabe daquela informação e pode chegar um projeto depois para minha correção errado, porque teve uma falha na nossa comunicação. Quando uma pessoa está do início ao fim no processo, ela consegue pegar isso mais facilmente, né? Então a comunicação é com uma pessoa só no processo. A minha comunicação hoje são com várias pessoas. Imagina, eu tenho que falar com a pessoa de criação, eu tenho que falar com a Lud, eu tenho que falar com a pessoa técnica que está fazendo todo o detalhamento executivo. Então são 3 pessoas que precisam ouvir sobre essas mudanças, e é exatamente tentando minimizar esses erros que a gente colocou para rodar aqui um sistema. Isso mesmo, gente, um sistema em que a gente coloca todas as informações faladas pelo cliente para rodar, para que a gente não se perca. Então essa é a primeira sugestão que eu te dou, que você, se você trabalha dessa forma, qualquer uma das duas, gente, não confie na sua cabeça, não confie na cabeça do seu estagiário, do seu arquiteto, quem tá aí te ajudando, te apoiando, e principalmente em você. Eu acho que a gente não pode confiar em lembrar das coisas. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma memória muito boa, mas depois da gravidez e agora da segunda gravidez, né, como eu contei pra vocês, eu fui perdendo um pouco essa memória. Confesso que eu esqueço muito mais as coisas do que eu esquecia antes. Isso faz com que eu veja claramente que eu não posso confiar na minha memória. Então a gente tem que confiar em algo que seja mais concreto e que não tem chance de falhar. Então a primeira sugestão é que você tenha um lugar de armazenamento desses dados, de tudo que vocês conversaram. Se você saiu sozinho com o cliente sem sua equipe, que você anote isso. Que se sua equipe falou no telefone com alguém e não te passou, que você também tenha isso registrado, tá?
Então, a primeira coisa é isso. Segundo, é o processo, tá, gente? O processo interno. Então, você vai pegar essa estrutura organizacional que você criou e fazer etapas. E organizar mesmo o seu processo. No pessoal do nosso método no Azul, vai passar por todo esse processo juntos, né? Que a gente vai montar isso. Vão ter várias aulas sobre esse tema. Eu sei que é um tema muito complexo. Você tem que mapear o que é feito dentro da sua estrutura, dentro do seu escritório e fazer isso escrito e de uma forma clara, que as pessoas entendam qual o passo a passo. Além disso, gente, além do processo definido, você tem que ter um padrão, né? Se você não tem um padrão de projeto, é muito difícil você exigir que a pessoa siga alguma coisa que ela não sabe o que é e ainda não erre, né? Então, aqui direto a gente reformula o padrão. Quando chega uma pessoa nova no escritório, sempre traz uma coisa nova, muitas vezes é muito positivo, muitas vezes a gente não quer usar no nosso padrão. Então, a gente tem que ter tanto o processo quanto o padrão definido e ser uma coisa inegociável, né? Eu falo que aqui a gente só muda padrão, só muda processo em reunião, em discussão com todo mundo. Então, a pessoa traz uma solução e não é só uma murmuração, uma reclamação. Ela traz uma solução e dessa solução a gente traz uma nova proposta juntos, tá? Então, muito importante que você tenha. Então, primeiro, gente, que eu falei, tô disparando a falar aqui, tá? Então, primeiro que a gente conversou, tenha um lugar onde você tenha todas as informações do seu cliente para que não saia erro besta, gente. Porque esses erros de falta de comunicação é um erro triste e que o cliente fica muito chateado na maioria das vezes porque ele já comentou com você. Fala assim, acabei de falar isso com o fulano e mesmo assim veio errado no projeto, tá? Segundo, que você entenda os processos do seu escritório e entenda as etapas certinhas que cada um vai fazer, da forma que vai fazer, e tenha um padrão de projeto para que todos sigam exatamente o mesmo padrão. Não tem problema ao longo do tempo você mudar esse padrão, mas que seja uma conversa e não simplesmente cada um pegando e mudando do jeito que quiser, tá? Terceiro passo, gente, conferência. Como que a gente faz conferência aqui? Que eu acho que é uma das coisas que eu vejo que os escritórios raramente praticam, tá? Conferência de projeto, gente, ela tem que ser feita, se você é dono de escritório, ela tem que ser feita você mais pessoa que fez o projeto. E não você individualmente e a pessoa depois pegar e corrigir, porque ela não vai entender o pensamento que você teve por trás daquela conferência. Eu falo muito, gente, que em projeto não existe uma forma correta, uma forma que atenda todo mundo e que seja perfeita. Não, existem várias opções que a gente tem de soluções e que a gente tem que adaptar o que fica melhor para o nosso escritório. E quem que define isso é você, a forma que você tem de pensar como empresário, né? E o que você quer trazer como resultado daquele processo, daquele projeto. E se você não fizer isso e passar o seu pensamento para quem está do seu lado, provavelmente essa pessoa nunca vai aprender. E se você não gasta esse tempo, a pessoa não aprende, ela sempre vai trazer essas outras soluções que não te interessam na maioria das vezes. Então aqui a gente faz tanto para a pessoa entender o meu pensamento, quanto para ela entender o erro, como que aquele erro chegou ali e o que a gente tem que fazer para aquele erro não acontecer mais. Muitas pessoas que entram na nossa estrutura não têm tanta técnica quanto você. Então muitas vezes você está aí, contratou um estagiário e enfim, acha que a pessoa vai chegar com a mesma técnica que você? Claro que não, ela vai chegar com muita coisa que ela inclusive quer aprender com você tecnicamente. Então essas reuniões de conferência faz com que você tenha esse tempo de explicar. Por muito tempo aqui, gente, até compartilhando um pouquinho de como surgiu essas conferências, essas reuniões aqui. Por muito tempo, gente, a gente falava, vamos conferir quando der. E aí nunca dava, né? Por quê? Eu sou uma pessoa que a minha agenda tá ali, um cliente ligou, eu marco, outro cliente ligou, eu marco. E eu começava a marcar cliente atrás de cliente. E, enfim, quando eu via, as pessoas precisavam falar comigo dentro do escritório e eu não tinha tempo nenhum. E eu abria a porta do escritório, a hora que eu abria, começava a virar, sabe aquele jeito assim que você fala, gente, eu vim fazer uma proposta, um orçamento para mandar para um cliente, eu não consigo, porque as pessoas toda hora me chamam.
Era exatamente essa sensação que eu tinha, porque eu não tinha um tempo separado para essas conferências. Então, aos pouquinhos, muita coisa foi saindo errada e muitas reclamações do pessoal da minha própria equipe começaram a surgir. Vivi, como que você quer que a gente agilize isso? Como que você quer que a gente passe para a próxima etapa se você não consegue olhar nunca, se você nunca tem tempo? E quando tem tempo é sempre correndo, ou manda pelo celular, ou enfim. E a gente sabe, gente, que quando manda pelo celular, quando a gente faz esse tipo de conferência, não é uma conferência efetiva, né? Não é uma conferência que dá resultado. Então, é muito importante que você tenha isso, né? Então, depois que eu coloquei esse horário fixo, então são 2 dias na semana que eu tenho 2 horas disponíveis e essas 4 horas semanais eu tô disponível para as meninas para atender todas as demandas e todas as conferências. E aí a gente senta, realmente, eu já mostrei algumas vezes aqui para vocês, a gente senta e conversa sobre aquele projeto e debruça mesmo, abre 3D, mais sketch, mais foto, 3D, imagem, foto e levantamento, tudo junto e começa todo mundo colocar a cabeça para pensar. Quanto mais pessoas tem, gente, pensando naquilo, melhor o seu resultado, né? Então eu fico muito feliz de quando a gente faz essa reunião ter no mínimo 3 pessoas, porque a gente tem a Lud, nossa coordenadora, eu e mais a pessoa que fez. Então somos 3 pessoas com a cabeça tentando achar os problemas ali. E isso minimizou muito os nossos erros, porque são conferências realmente voltadas e separadas naquele tempo. Então eu tento não ficar mexendo no celular. Algumas pessoas me ligam, eu não atendo, outras me ligam com urgência, às vezes a gente para um pouquinho, mas é uma coisa que a gente dedica mesmo. E mesmo que aconteça o mundo, eu não desmarco essas reuniões, a gente sempre tenta, se por acaso naquele horário tem alguma questão, algum problema para ser resolvido, a gente remaneja, tanto para mim quanto para a equipe, para que elas aconteçam e a gente tenha nossas 4 horas, tá? Muitas semanas as 4 horas são corridas, outras semanas a gente tem tempo até de conversar sobre outros assuntos, mas sempre tem uma lista de pendências que a gente tem que conversar e debruçar ali mesmo. Então, dependendo do volume de projeto que você tem que avaliar quanto tempo da sua semana você precisa se dedicar a essas conferências junto com a equipe. Se você é uma pessoa que faz tudo sozinha, gente, meu conselho para você é que você não faça essa conferência no mesmo dia que você finalizou o projeto. Eu sempre acho que vale a pena você pegar alguma outra atividade. Então, se você está fazendo CAD, você pega um sketch, por exemplo, faça alguma outra atividade e depois retome para aquilo, porque seu olhar fica muito viciado, né? Então é muito difícil fazer esse tipo de conferência sozinho. Eu falo que muitas vezes a gente não vê, tá ali na sua cara. A pessoa pegou, abriu o projeto, a primeira coisa que ela vê é aquilo ali, que é o seu erro que tá ali, que muitas vezes seu olhar ficou viciado e você deixou passar, tá? E última coisa, gente, que eu queria passar para vocês é sempre tentar fazer com que outra pessoa confira os projetos, né? Então, antes da nossa reunião de conferência, a Lud já confere o projeto, faz a primeira conferência inicial e já vem com ele já corrigido. Então, ela já pega as primeiras coisas que gritaram ali no olhar dela. E é uma pessoa distinta de quem fez. Então, se você tem essa possibilidade, mesmo que a pessoa que vai fazer essa conferência seja uma pessoa menos técnica do que quem fez, não tem problema, gente. A gente está tentando pegar vício de olhar, a gente não está tentando pegar só técnica, tá? Então, só de você fazer isso com que outra pessoa veja e outra pessoa faça essa conferência, já vai fazer muito resultado na sua estrutura, tá? E, gente, isso tudo são apenas sugestões para te ajudar a minimizar. Queria até entender se vocês sofrem com isso ou se só a gente aqui que fica tentando fazer de tudo para não sair um erro, mas se vocês também sofrem com isso, né? Queria escutar um pouquinho de vocês, porque realmente é uma coisa que tem dado muitos problemas e muitos escritórios, quando chega esse erro na obra ou quando chega esse erro no cliente, não tem caixa para poder arcar com o conserto daquilo, né? E muitas vezes o escritório simplesmente lava a mão, sai dali e deixa o cliente com aquele pepino para resolver. Eu até conversei com vocês, contei outro dia uma história de uma cliente que veio fazer
um orçamento aqui no escritório. E ela comentou, falou, Vivi, a única coisa que eu tô procurando em um escritório é um escritório que consiga assumir se por acaso tiver algum erro de projeto. Eu falei, por quê, gente? O que aconteceu? Aí ela falou assim, Vivi, porque eu já vi coisas absurdas na casa dos outros e que ninguém assumiu e que as coisas ficaram lá e a pessoa vai morar lá o resto da vida tendo que aceitar o erro de alguém. E eu acho isso muito sério, viu, gente? É uma coisa muito séria e eu levo muito a sério toda vez que tem algum problema aqui no escritório que eu sei que foi responsabilidade nossa, eu sou a primeira a prontificar para arcar dinheiro mesmo, gente, para pagar por esses erros. Então, é uma coisa que você tem que se preparar. Eu não acho justo com o cliente. Inclusive, no nosso orçamento anual, que estamos aí na reta final de finalização, né, gente? Do nosso orçamento para o ano que vem, a gente coloca uma verba de erros de projeto. A gente tem uma verba destinada já, em que a gente já coloca isso para que, se acontecer alguma coisa, a gente já tem um recurso separado para aquilo e a gente sofra um pouco menos, né? Porque é muito difícil, você não tem caixa nenhum, você ter que ir ali arcar com uma coisa que você não tem dinheiro, às vezes tem que tirar dinheiro de alguma coisa pessoal sua para poder arcar com aquilo. E a gente faz isso com planejamento, não querendo que aconteça. Inclusive, vários anos nós passamos com baixíssima taxa de pagamento de erro de projeto, enfim, de ter que arcar com isso, mas a gente tem que estar pronto para isso. E quanto maior sua estrutura, maior seu escritório, mais possibilidades de erro existem. Quando você é menor, tem você mais um, mais dois, é muito diferente do que quando você tem uma estrutura tipo a minha, que é uma estrutura que a gente tenta blindar todo mundo e tenta segurar o processo muito bem feito. Então, se você também quer esse crescimento e chegar num porte tipo o nosso escritório, você tem que se preparar e ter tudo certinho para que quando você chegar nessa estrutura, você não peque como a maioria peca, né? E sai entregando o projeto aí adoidado. E isso tudo, gente, para te contar que é impossível você tomar todas essas ações que eu comentei com vocês se vocês não tiverem planejamento, né? Se vocês não conseguirem finalizar esse projeto pelo menos 5 dias antes, 3 dias antes que seja, para você passar por essas conferências, né? Se você não consegue fazer isso, realmente você não vai conseguir blindar isso de nenhuma forma, né? Você vai simplesmente pegar, enviar o projeto e sair correndo, né? E eu vejo escritórios fazendo isso, eu vejo escritórios que o dono do escritório realmente não faz conferência nenhuma, ok? Se você tem uma pessoa responsável técnica lá, mas eu acho que o olhar do dono faz toda a diferença, exatamente para identificar o que para você é legal e o que para você não é legal, e a sua linha de projeto, a sua linha de como você quer que as coisas sejam feitas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho pavor de tomada, gente. Eu sou uma pessoa com tomada, eu sou muito chata. E muitas pessoas chegam aqui e falam assim, gente, pra que essa neura toda com elétrico? Mas eu sou neurada com elétrico mesmo, porque eu quero que tudo esteja na horizontal quando precisa, vertical quando precisa. Se a gente só troca pra caixinha 4x4 quando não tem jeito mais. Então tem algumas coisas que são minhas e não tá errado se eu fizesse, se as pessoas me apresentassem de outra forma, entenderam? Esse é o problema, que às vezes para você considera até um erro em si, mas para a pessoa não é uma coisa totalmente clara. E isso você precisa trabalhar em você e na sua equipe, e que todos juntos consigam entregar esse resultado final, tá? Então eu estava pensando muito nisso, a gente está até fazendo uma atividade aqui, eu e Lud, vamos passar para as meninas, que é para a gente estudar mesmo os erros que acontecem aqui e o porquê daquilo ter acontecido. A gente tem que responder 1000 perguntas e passar isso para a equipe toda, para que todo mundo entenda, não para a exposição da pessoa que errou, mas para a gente entender e todo mundo que não errou com aquele problema não erre aprendendo com a experiência do outro, né? Então tem muita coisa aí que a gente pode tirar de aprendizado quando a gente tem algum erro desse dentro do escritório. Então, como a gente tá falando muito disso, eu falei, vou aproveitar, vou abrir essa live rapidinho para explicar para vocês, então, passo a passo, igual eu fiz aqui. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Hoje eu disparei a falar, né? Eu disparei a falar, vocês estão aí tudo quietinho. Gente, eu comentei no início da live que a gente vai ter um evento
em que a gente vai conversar sobre escritório lucrativo. Eu vou te ajudar a faturar mais de 20 mil reais por mês e terminar com a bagunça do seu escritório, o caos que você vive aí. E através de um pouquinho disso que eu comentei com vocês, mas tem muita coisa ainda que a gente tem que trabalhar. E você vai ver que como as coisas têm como ficar mais tranquilas e mais fáceis de acontecer e com menos problema, né? Não sei se vocês estão vivendo esse caos aí no escritório de vocês, mas eu converso com muitas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. As pessoas não aguentam mais tantos problemas, né? Às vezes a fala, qual o problema que eu vou ter hoje? E isso muitas vezes é por falta de processo, por falta de organização e por falta de gestão do seu negócio. E às vezes você não está conseguindo ver também a cor do dinheiro, você não está conseguindo ter rentabilidade, lucro no seu escritório, porque você está realmente vivendo esse caos e não consegue organizar e separar um tempo para isso. E eu, gente, com o escritório na Azul, eu falo que eu sempre estou aqui para te lembrar que se você não parar para organizar, você vai continuar vivendo nisso, gente. Isso é um vício, né? Eu falo que é uma coisa que a gente vai trazendo isso durante a nossa carreira e uma hora você tem que dar um basta. E se você não der um basta, às vezes, eu sei que você está lotado de projeto para entregar, tudo uma confusão, mas se você não der um basta e focar naquilo ali para resolver o problema, nunca vai ser resolvido sozinho, simplesmente por acontecer, tá? Então, eu vou fazer 10 lives, gente. Essa foi a nossa primeira live, foi rapidinha. Mas a gente vai fazer 10 lives seguidas, assim que eu vou te ajudando em alguns pontos. E vamos ter um evento também 100% online, que eu vou te dar 3 aulas completas para que você entenda ainda mais sobre esse assunto e consiga focar mais no seu escritório, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Falei muito rápido hoje, né? Desculpa, gente, disparei. É porque esse assunto tá tão fresco, a gente tá conversando tanto aqui no escritório. Tá tão fresco na minha cabeça que simplesmente saiu. Então é o seguinte, gente, se vocês tiverem alguma coisa para conversar também sobre esse assunto, pode me chamar no direct. Tenho conversado com muitos de vocês no direct direto, tô adorando. E, enfim, se você tiver qualquer dúvida com relação a esse tema, erro, se precisar da minha ajuda, pode me chamar. O evento vai ser do dia 26 ao dia 7 de outubro, tá, gente? Nosso evento vai ser do dia 26 ao dia 7 de outubro. Tá, Mariana? Então, nosso evento, vocês vão ver a gente falando muito aí. E amanhã também teremos live meio-dia. E a partir de quarta vamos começar com o nosso horário de 8h15. Então, de quarta pra frente, até semana que vem, vamos ter live todos os dias da semana, às 8h15, tá? Então, eu espero vocês. Aos pouquinhos aqui vocês vão pegando. Se não assistiu a live toda, gente, vai ficar gravada, vai ficar no meu feed. Então, vocês podem aproveitar e dar uma olhadinha lá, tá bom? Um beijo pra vocês e vamos começar a semana com tudo, né?